Eclesiastes 4. Os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com um jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 5. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos para isso atenta, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amará a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que a verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho, que possa levar na sua mão.
Também isso é um mal que causa enfermidade, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidades e cruel furor? Eis que o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não lembrará muito dos dias de sua vida, porquanto Deus lhe responde à alegria do seu coração. Eclesiastes 6. É lícito gozar os bens que Deus deu, mas estes não podem satisfazer a alma. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe dá poder para dar e comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mas descanso tem do que o tal. E certamente, ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz a sua cobiça. Porque que mais tem o sábio do que o tolo, e que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que mais tem o homem de melhor. Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vaidade, os quais gasta como sombra? Porque quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Deus amado, Deus querido, santo e glorificado é o teu santo nome, ó Pai. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor é o Senhor. Bendigo o seu nome neste momento, ó Pai, em oração, agradecendo ao Senhor por todos os seus feitos, por quem o Senhor é, por sua misericórdia, por seu imenso amor. Pai, quero agradecer por cada um desses meus amigos e irmãos, ó Pai, que acompanha a leitura bíblica, Senhor, e que, ó Deus, dia após dia tem se empenhado, ó Pai, para se dedicar à leitura da sua palavra, não somente a leitura, mas também a meditação. Deus, eu sei que os dias não têm sido fáceis, tem tantos levantes, ó Pai, tantos afazeres, tantas coisas que preenchem, ó Pai, o nosso tempo, que preenchem a nossa vida, coisas que corriqueiras que é necessário, ó Pai, que dediquemos também a elas. Mas, ó Deus, nós reconhecemos que temos que colocar o Senhor como nossa prioridade, em primeiro lugar, Senhor, de todas as coisas. Não olhar, ó Pai, as adversidades à nossa volta, não se preocupar tanto ao ponto, Senhor, de deixar que alguma ansiedade domine o nosso coração. Pai, se caso estivermos agindo assim, pedimos ao Senhor que nos perdoe, ó Pai, e nos ajude, Senhor, a voltar, ó Pai, o foco novamente para as coisas do Senhor, para o seu reino, para o seu coração, para as suas vontades. Perdoa-nos, Senhor, porque somos falhos, somos pecadores, homens e mulheres pequenos, ó Deus, e totalmente dependentes do Senhor.
Dependemos do Senhor até mesmo para servir o Senhor, porque se não fosse pela sua misericórdia, pelo teu Espírito Santo em nos dar direcionamento e sabedoria, não saberíamos nem servir ao Senhor, nem abrir os lábios para glorificar o seu nome, ó Deus. Até as palavras de adoração que saem dos nossos lábios é direcionada pelo Teu Espírito, ó Pai amado. Então, Senhor, te pedimos encarecidamente, te suplicamos, ó Pai, fervorosamente, que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, a nos orientar, a nos instruir, a organizar, Senhor, todas as coisas dentro de nós, ó Pai, para que possamos ofertar ao Senhor o perfeito louvor, para que possamos, ó Deus, dedicar nossa vida ao Senhor de maneira agradável a Ti, Senhor, não da maneira em que achamos o que é certo, mas da maneira que alegra o coração do Senhor, enche o coração do Senhor de satisfação, ó Pai, e prazer, assim como o Senhor tem prazer no seu coração por Jesus Cristo. Pai amado, nos ajuda, Senhor, a ser como Ele. Sabemos, ó Pai, que na sua essência não podemos ser, mas, ó Deus, podemos ser imitadores dele, porque Paulo foi, Senhor, e ele nos advertiu também a ser. Então nos ajude, Senhor, a ser imitadores do Senhor, ó Pai, para que possamos, meu Deus, render ao Senhor o perfeito louvor, para que possamos ter uma vida íntegra e justa diante da Tua presença. O que nós mais desejamos, ó Pai, é Te servir, Senhor, e Te adorar da maneira que o Senhor merece, de uma maneira que seja agradável ao Senhor. Eu sei que não é pelo muito falar e nem pelo muito fazer, Senhor, mas é pelo arrependimento, pelo quebrantamento de coração, pela, Senhor, atitude de demonstrar, Senhor, que somos eternos pecadores em arrependimento, ó Pai amado. Que o Senhor receberá, ó Pai, a nossa vida como um perfeito louvor, demonstrando ao Senhor que estamos sempre com o coração contrito em relação, ó Pai, a coisas, ó Deus, e atitudes que fazemos e que não agrada ao Senhor. Não é pelo muito falar, mas é pelo fato e pela verdade, Senhor, do arrependimento, da mudança, ó Pai, que queremos ter em nossas vidas. E queremos sim, Senhor, sermos mudados, transformados, regenerados, convertidos, porque acreditamos, Senhor, que ainda é pouco, é muito pouco o que fazemos, o que somos, ó Pai, e que o Senhor merece muito mais, Senhor, mas nós não sabemos, Senhor, Te servir como o Senhor merece, ó Pai, mas se o Senhor nos orientar, se o Senhor nos revelar, se o Senhor nos contar a nós os seus segredos, ó Pai, nós saberemos, nós aprenderemos, Pai, queremos aprender como Te servir melhor, Senhor, como Te amar, ó Pai, da maneira que o Senhor merece, porque o Senhor merece ser amado mais do que tudo, Senhor, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa entrega, a nossa vida, a nossa busca, Deus. E nós sabemos que tudo que fazemos é muito pouco, Senhor. E nós nos sentimos envergonhados, tristes, ó Deus, porque queremos, Pai, fazer conforme o Senhor merece, porque o Senhor é um rei, o Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não há outro como o Senhor, não há outro Deus, não existe, Senhor, nem nunca existiu, nem nunca existirá. Um Deus como o Senhor, ó Pai, que apesar de toda a sua glória e majestade, o Senhor ofertou o seu único filho que o Senhor tinha de mais precioso. E Ele, com toda a sua glória, com toda a sua majestade, o seu trono, com milhões e milhões de exércitos de anjos o adorando de dia e de noite, Ele abriu mão de tudo isso para vir, Senhor, em forma de um simples mortal, para entregar a sua vida, mediante tanto sofrimento, tanta humilhação, para que pudesse reconciliar nós, ó Pai, ao Senhor novamente.
porque o Senhor quis, o Senhor desejou restaurar a nossa amizade, Senhor. O nosso relacionamento que havia sido destruído ali naquele jardim do Éden, ó Pai, após Adão e Eva aceitaram, ó Pai, a proposta do pecado. E o Senhor enviou seu Filho, Ele aniquilou toda a obra do diabo e reconciliou, ó Pai, e trouxe de volta, Senhor, o nosso relacionamento, ó Pai, intacto, perfeito. E hoje nós podemos estar aqui nos derramando, orando ao Senhor, pedindo ao Senhor perdão pelas nossas falhas e receber o perdão do Senhor, porque nós estamos recebendo a cada dia, Senhor, que passamos pela sua presença, nós saímos dela renovados, fortalecidos, ó Pai, como um gigante, como um leão, preparado, Senhor, para vencer, preparado para caminhar, continuar caminhando e lutando e vencendo, porque nós temos a certeza de que o Senhor está conosco, de que a vitória é certa, ó Pai, ainda que aparentemente ao redor pareçamos derrotados, mas se o Senhor é conosco, ó Pai, quem será contra nós? E nada nem ninguém, Senhor, ficará no nosso caminho, porque o Senhor abrirá o mar para nós, o Senhor abrirá as águas, e se porventura passarmos pelo fogo, o Senhor estará lá também conosco, ó Deus. E nós te louvamos porque é muita coisa, Senhor, é muita glória, é muito poder, é muita majestade, é muita misericórdia, é muito amor, Senhor, e nós ficamos constrangidos diante desse amor, ó Pai, que nós não podemos retribuir na medida, Senhor, na essência real dele, ó Pai, não podemos te retribuir. Mas o pouco que somos e o pouco que podemos, nós te ofertamos, ó Deus amado. E pedimos ao Senhor, Pai, perdão pelos nossos pecados. Nos limpa, nos purifica, Senhor, nos enche com teu Espírito Santo. Nos dê capacidade do céu, nos dê unção, derrama sobre nós o óleo santo da sua unção que sai diretamente do seu trono. Lava-nos com águas cristalinas que saem do seu trono, nos encha. Nos capacita, Senhor, a transmitir a sua paz, a sua luz, a sua presença, a tua palavra com audácia, com autoridade, com unção, com transformação, ó Deus. Tira todo o ego de nós, ó Pai, todo orgulho, toda soberba, Deus. E que permaneça a sua presença santa e gloriosa, ó Pai, a sua humildade em nós. É o que nós te pedimos, Senhor, neste momento, e nós te agradecemos, Deus amado. Continua nos fortalecendo dia após dia, Senhor, no nosso propósito. Joga por terra, Senhor, todo impedimento, envia anjos poderosos, ó Deus, para guerrear por nós e com nós, ó Deus, e conosco, contra toda armadilha, cilada, levante do inimigo, Senhor. Nós o repreendemos em nome de Jesus Cristo. Nós o damos uma ordem em nome de Jesus Cristo, que ele bata em retirada de nossas vidas. E que nós venhamos vencer o nome santo do Senhor, porque é promessa do Senhor. Que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões e que nós venceríamos, porque o Senhor é conosco e o seu nome é poderoso. E nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por suas revelações, pela sua misericórdia, Pai, pelo seu amor através dessas palavras, deste livro, que estão vivas, ó Pai, saltando, ó Deus, em direção ao nosso coração. E nós recebemos, Pai, e guardamos debaixo de 7 chaves, ó Pai. Trancamos, ó Deus, no nosso coração, para que nunca mais saia, ó Deus, da nossa mente, do nosso coração, do nosso entendimento. E nós não vamos esquecer. Renova-nos nossa mente. Cura, Senhor, toda debilidade.
toda fraqueza, toda falta de vitamina, Senhor, todo impedimento que nos impede, Senhor, de lembrar da sua palavra, que nos faça esquecer, ó Pai, dos ensinamentos que o Senhor nos deu. Espírito Santo, nos faça lembrar até que o Senhor venha. É o que nós te pedimos. E agradecemos o nome poderoso do Senhor Jesus. Amém.